Belezinha, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa aula aqui do canal do Ciência e Brisa, né? A nossa aula de número 3 vinculada a esse mini curso associado ao Simpsons, né? Que é um programinha em Fortran no qual eu venho trabalhando há muitos anos, voltado à simulação do comportamento de sistemas de muitos corpos, né? Sistemas particulados. Então, suspensões, líquidos, sólidos, né? Vamos ser um pouco mais preciso no que de fato esse programa se pretende abordar. E na aula de hoje eu queria apresentar para vocês assim algumas simulações interessantes e também um pouquinho da lógica desse arquivo de configuração das simulações. Mas antes de entrar assim, nos assuntos da aula de hoje, porque pode ter gente que está chegando aqui nessa aula sem ter visto também a aula 1 e a aula 2, apenas como uma motivação do que eu gostaria de falar aqui na aula de hoje, eu queria bater um papo com vocês sobre essa questão da construção mesmo de um programa de computador voltado à simulação de um problema físico. Essa é uma tecla na qual eu venho batendo muito aqui nesse canal e é uma questão quase que assim ideológica para mim, essa crença na capacidade de um aluno de ciências exatas escrever o seu próprio código como algo meio que fundamental para o seu próprio processo de formação, né? E essa é uma questão assim de uma cultura acadêmica na qual eu fui criado, né? Escreva seu próprio programa, e que eu sinto que, claro, existem muitos professores como eu que estão inseridos nessa cultura, mas com essa questão do desenvolvimento, por exemplo, de inteligências artificiais que programam por você, eu fico um pouco assim receoso de como isso vai ser no futuro mesmo, assim, não só na questão do ensino mesmo, né, de engenharia, de física e de matérias vinculadas a esse universo das ciências físicas que podem e devem usar a programação como uma ferramenta auxiliar para o desenvolvimento de ferramentas de investigação científica. E existe para mim uma questão assim preocupante, justamente pelo fato de que quando você escreve o seu próprio programa do zero, por mais que às vezes o teu programa não seja o mais eficiente, o mais robusto, o mais flexível, ele é seu, você escreveu esse programa, né? Então você tem uma autonomia sobre o que ele faz. E isso é uma coisa que eu quero tentar meio que mostrar para vocês ao longo dessas aulas vinculadas aos Simpsons, porque é o meu programa, é o grande programa da minha vida, que eu escrevi do zero, né, da minha tese de doutorado, então eu tenho muito controle sobre o que ele faz, porque cada linha fui eu que escrevi, mas vocês vão ver que ele poderia ser muito melhor, na verdade, também pelo mesmo motivo, porque cada linha fui eu que escrevi. Então esse é um negócio interessante, porque assim, para minha formação, ter escrito esse programa do zero foi uma coisa assim fantástica. Eu me sinto seguro quando eu vou escrever um programa para resolver um problema, né? Assim, eu não fico com aquela insegurança porque eu passei pelo processo de ter que pegar um bloco de notas assim vazio e de repente hoje tem, sei lá, milhares de linhas e ele faz um monte de coisa e eu escrevi um monte de artigo científico e consegui construir parcialmente, né, essa carreira na qual eu ainda estou construindo, evidentemente, né? A carreira acadêmica também é uma construção, assim, e a gente pode inclusive gravar um outro vídeo só para falar sobre isso, porque tem muita coisa interessante para falar, mas ele me deu muitos frutos. Agora, pelo fato de eu ter escrito isso sozinho, também tem um downside, assim, que ele poderia ser muito melhor, muito mais otimizado, né? Então, se mais pessoas conseguissem entender essas linhas de código, eu poderia ter colaboradores num projeto de desenvolvimento de um programa de computador voltado à simulação que ele poderia ser muito melhor. E aí entram várias questões. Entra assim, a formação acadêmica do aluno de escrever do zero o programa, entra a questão da flexibilidade, da robustez e da autonomia que ele tem sobre o código, entra na questão de talvez ele poderia ter sido um pouco melhor, porque não é uma equipe que escreveu aquele código, então mais pessoas pensando juntas no mesmo problema, isso geralmente leva a soluções realmente melhores, né? Então também é uma coisa que tem que ser abordada. Tem um quarto ponto, que é esse senso de comunidade também, de desenvolvimento de código, que é muito comum, por exemplo, para quem trabalha desenvolvendo o kernel do Linux, né? Agora, no contexto acadêmico,
Isso é muito difícil, né? Porque, e claro, por vários motivos. Porque geralmente o cara, quando faz uma tese de doutorado, que ela é numérica, ele vai ter que escrever um código do zero. Cara, geralmente vai ser um código assim complicado dos outros entenderem o que é esse código. Então também, essa luzinha que se acendeu na minha cabeça pensando sobre tudo isso, foi um dos motivos pelos quais eu meio que decidi gravar esse curso também. Porque é aquela coisa, assim, eu um dia não vou estar mais aqui. E eu fiquei, pô, anos e anos e anos escrevendo e tal, e depois isso aqui, tipo, morre assim. E pode ser que seja isso mesmo, porque talvez seja da natureza mesmo desses programas acadêmicos, assim, morrerem. Né? Quantas pessoas já não escreveram vários códigos gigantescos, né? Que na época eles eram muito importantes, aí de repente com o avanço tecnológico aquilo fica meio que obsoleto e cai no esquecimento, e a tecnologia tem essa característica, e isso é tudo bem. O lance é que a ciência não deveria ter, saca? Porque a tecnologia é essa coisa de ferramenta, né? Mutante e tal. Agora a ciência é uma parada maior. Então vou contar uma historinha aqui pra vocês para dar mais ou menos dimensão com um exemplo do que eu quero falar. O meu orientador de mestrado, né, o professor José Luiz Alves da Fontoura Rodrigues, um grande amigo meu, aqui do Departamento de Engenharia Mecânica da UNB, ele fez a tese dele de doutorado na França, nos anos 90. Até tem uma entrevista com o Zezão aqui nesse canal, assim, uma live que eu fiz na pandemia, que inclusive no fim da live assim acaba a energia aqui em casa e fica o Zé perdidão assim na câmera, naquela época assim, sem entender o que estava acontecendo, a coisa das lives, mas enfim, lá ele conta essa história melhor. Ele foi para a França no início dos anos 90 fazer a tese dele de doutorado lá em Lyon. E aí a tese dele, ela era basicamente a implementação de um algoritmo de minimização de erro dentro de um outro programa muito grande que vinha sendo escrito de maneira colaborativa no laboratório da França por muitas pessoas. Então muitas teses de doutorado estavam ali dentro desse programa, subrrotinas, mas existia uma coordenação, um objetivo maior de desenvolver um programa em elementos finitos, bidimensional. Lembre-se que isso aí, cara, é início dos anos 90. Na verdade, o Zezão acho que ele foi para lá no meio dos anos 80. Ele terminou no início dos anos 90 a tese dele. Então, essa é uma história dos anos 80. Né? Esse programa começou a ser desenvolvido nos anos 80 na França para simular escoamentos turbulentos de interesse industrial para resolver problemas típicos, né, da indústria. A Airbus, né, tinha uma questão ali de precisar entender o comportamento do escoamento de ar numa câmara interna de uma turbina ali de uma máquina, assim, de um avião lá, porque existia a questão da passagem desse escoamento para gerar uma película para impedir que a labareda da chama na câmara de combustão toque a parede da turbina. Então era um filme de fluido que tinha que passar muito rápido ali e sempre tá ali existindo para impedir o contato de uma chama com uma parede, porque se tivesse ali uma interrupção desse filme, você poderia ter, por exemplo, um acidente catastrófico assim com um avião da Airbus. Então tinha também um interesse de aplicação industrial de desenvolver uma ferramenta para estudar isso daí, porque era uma geometria muito complicada, né, e um escoamento turbulento com troca de calor. Então tinha uma motivação tecnológica. As máquinas da época, elas tinham grandes limitações de capacidade de cálculo. Então a necessidade de escrever um programa que pudesse simular um escoamento turbulento e pudesse dar pra gente informações confiáveis de que está simulando direitinho e numa escala de tempo daquelas máquinas da época, isso era um grande desafio tecnológico. E aí quando você pensa em turbulência, que é um negócio muito complicado do ponto de vista físico, tem até um curso aqui nesse canal de modelagem numérica da turbulência. A turbulência tem uma questão assim de múltiplas escalas, ela tem uma questão que demanda alguns desafios operacionais, tecnológicos, para ela poder ser resolvida com confiança, principalmente em regimes mais altos de números de Reynolds, e que para que ela pudesse ser resolvida em sua completude, isso demandaria malhas de cálculo muito refinadas, é muito caro. Então entram uns modelos de turbulência que envolvem aproximações de uma física muito complicada e que tem que ser testados, cara, em cada geometria e tal.
para você poder validar um modelo, né? E esses modelos, eles tinham muita dificuldade de representar bem o comportamento do escoamento ali na parede, assim, saca? Porque na parede as coisas são muito loucas, as derivadas são muito altas, os gradientes são muito intensos, mas é ali que tá, velho, todo o rolê da interação fluido-estrutura, né, na camada limite. Então, existia um modelo, que é o modelo K-epsilon de turbulência, que ele é um modelo que a gente chama de modelo Otto-Reynolds, em que ele resolve muito bem, assim, cara, o flow no meião, na meiuca, mas pertinho da parede ele é ruim. Então ele tem que usar algumas modelagens matemáticas, que a gente chama de lei de parede, para ele poder simular, assim, para ele poder, na verdade, assim, não precisar simular bem essa regiãozinha da parede mesmo, e aí é como se ele criasse uma lei matemática baseada numa coisa meio quase analítica das equações de Prandtl, da camada limite, para poder meio que estimar as condições de contorno no primeiro nó da malha, que dali para cima, um pouquinho acima da parede, a malha resolveria com o modelo K-epsilon. E aí tinha uma lei de parede lá, que era uma lei que eles queriam implementar, que ela era regida por equações muito não lineares, assim, saca? E isso, quando você implementava numericamente, dava uns pau numérico que o código não rodava. Então a tese do Zezão era desenvolver um algoritmo de minimização de erro para estabilizar esse código, para ele poder usar leis de parede mais complicadas e resolver uma física difícil para poder dar para Airbus lá uma simulação numa escala de tempo viável daquele probleminha deles, naquela geometria complexa, com aquelas malhas da época, nos anos 80, e essa coisa prosperar. Hoje em dia, e isso foi uma tese, e o cara foi lá, estudou algoritmo, quebrou a cabeça, programando em Fortran, eu nem sei se na época era com cartão e tal, mas um trampo, aprendeu um monte de coisa, se formou doutor, virou professor, me ensinou um monte de coisa, transferiu um legado e tal, mas hoje em dia, o que ele fez naquela época tipo, é uma coisa meio obsoleta, porque no OpenFOAM você poderia fazer isso daí, velho, meio que rapidinho. Ele tem vários modelos de turbulência prontos, faz a simulação tridimensional, transiente, resolve DNS, LES e tal. Então, assim, você tem de graça uma ferramenta disponível, aberta, que você, fazendo algumas aulas aqui no Sensibrisa, já pode brincar aí, né? Inclusive, novamente, né, recomendo esse meu curso de modelagem numérica da turbulência lá. É um curso curto, tem 13 aulas. Tem 3 aulas iniciais em que eu conto a história da simulação numérica, a história dos computadores, a história da turbulência, do OpenFOAM, do Linux. Aulas bem lúdicas de história. As 3 primeiras aulas, que eu me empolguei, fiz uma grande pesquisa bibliográfica, fui buscar o artigo do Navier de 1800 e bolinha e mostrei aqui a versão em francês enfim, fiz um trabalho bem legal, assim, lúdico, de apresentação do assunto. Depois tem algumas aulas, assim, mais teóricas, né, dos modelos de turbulência, das teorias de Kolmogorov, e no final tem 6 aulas de OpenFOAM. Porque a ideia era que o cara, entendendo a questão dos modelos de turbulência, ele pudesse aplicar esses conhecimentos na prática, fazendo simulações usando o OpenFOAM, que é uma ferramenta gratuita, testando diferentes modelos de turbulência para resolver um certo problema físico, né? Então é um curso bem legal para quem quiser se aventurar nesse lance do CFD e OpenFOAM e tal. Tá pronto, tá aqui no canal, no Sensibrisa, né? Mas fato é que hoje em dia tem o OpenFOAM, uma ferramenta meio que gratuita, maravilhosa, em que aquela pesquisa ela fica um pouco obsoleta. Então isso é uma coisa que assim, e não quer dizer que ela não teve assim o seu valor para a formação daquele cientista, né, e para as consequências que isso gera, né, nesse legado que é deixado. O cara vira professor, ensina um monte de aluno, aí forma uma tese, escreve um monte de programa. Então, na ciência, essa questão colaborativa ela é muito importante. E ela acontece principalmente no âmbito da relação orientador-orientando. Mas isso também, ao mesmo tempo, gera uma outra questão limitante nos nossos tempos de hoje, que é o fato de que esses orientadores e orientandos, eles têm que estar vinculados a uma instituição de ensino que vai estar subordinada a certas leis e normas e princípios que vão fazer com que haja ali, ou se crie ali, um sentimento de pouca colaboração entre orientadores, por exemplo, entre orientandos. A coisa fica muito verticalizada, é o cara que orienta com seus orientandos e fica ali fechado, sendo que a gente tem pessoas incríveis que trabalham no mesmo ambiente, mas que competem entre si por alunos, que competem entre si por bolsa. E é uma competição tão grande, porque os recursos são muito escassos e limitados, que isso dificulta esse fluxo mais amplo e mais aberto de comunicação entre pares no meio acadêmico, de tal sorte que esses projetos colaborativos que envolvem desenvolvimento de software,
né, no contexto acadêmico, software voltado para simulação de problema físico, eles ficam ali muito guardadinhos num lugar assim e acabam que eu acho que eles viram menos do que poderiam ser, né? A gente tem tantos programas maravilhosos por aí, né, escritos nas universidades, que resolvem físicas muito específicas, né? Como é que a gente não seria tão legal se a gente tivesse, por exemplo, sei lá, imagina comigo, um site na internet, né, em que ali você hospedasse todos esses códigos acadêmicos de maneira gratuita, aberta, com um manual de instrução, com uma explicaçãozinha do que ele faz, de repente com umas gravaçõezinhas de aula ali bonitinha, explicando como é que roda, explicando o código fonte e tal, padronizando isso no template, e aí o cara quer simular, sei lá, uma física ultra específica, ele vai ver se para essa física já existe um software pronto naquela plataforma. A gente tem, por exemplo, o OpenFOAM, mas o OpenFOAM ele está muito voltado no lance do CFD. Por mais que ele resolva alguns problemas também de outras áreas, né? Análise de tensões, tem alguns solvers lá lagrangianos também e tal. Ele tá ali naquele nicho, assim, que eu já acho que é grande pra caramba, então o OpenFOAM é a coisa mais próxima que eu conheço desse sonho que eu tô aqui compartilhando, mas ele fica muito no nicho do CFD. De repente eu posso ter um problema, assim, sei lá, cara, de modelagem de reação química, né, dinâmica molecular de não equilíbrio para a galera da engenharia química, ou, sei lá, simulação de meio poroso para a indústria do petróleo e tal, porque tem programas já comerciais específicos para isso, mas também tem as suas variantes acadêmicas que vão sendo também desenvolvidas e que se perdem aí porque não tem um espaço em que isso fique ali, né, organizado, mas é porque não existe, né, essa comunidade, na verdade, né, no meio acadêmico. E é muito difícil, cara, tentar implementar isso. Assim, é muito difícil. Eu já mandei vários áudios gigantescos para colegas meus, compartilhando. A gente tem que fazer isso, criar uma coisa. Mas é muito difícil. É quase assim. Porque o acadêmico, ele vive num contexto ali que a coisa é feita para o cara ficar isolado. É muito doido, assim. Eu nem entendo assim muito bem. Tenho dificuldade de entender o que é esse ambiente no qual eu vivo e opero. É um mistério para mim. Né, assim, você está sempre julgando os seus colegas, sendo julgado pelos seus colegas, participando de reunião para discutir se o colega merece estar nesse grupinho da pós, se não merece, e competindo com o colega, e vendo se o colega participou de um congresso científico para cobrar que ele tem que participar de congresso, mas não tem o dinheiro para ir para o congresso. Então é um negócio assim, muito maluco, sabe? Tão doido assim que a galera fica meio que maluca mesmo. E não consegue colaborar, fica com medo um do outro. É uma coisa muito difícil, assim, né? Inclusive, tem uma questão assim que, por exemplo, eu fui agora me recredenciar no programa de pós-graduação aqui na UNB, em Ciências Mecânicas, o PCMEC e tal, e para isso eu tive que preencher um monte de formulário, de planilha, de quantos artigos eu publiquei, um trabalho gigantesco assim, e tive que entender as regras, que são muito complexas, tem um indicador que você calcula, tem um monte de peso ali, e aí assim, o resumo da obra é o seguinte, né, tem uma parada lá, que é quando você pega as suas publicações e vai pontuar. E aí tem uma regra que é assim, se você tem uma publicação com um colega de programa, com um brother seu, com um colega de sala, a sua pontuação será dividida por 2 para essa finalidade. Mas, se você tiver, por exemplo, uma publicação com um colega gringo, um gringão lá de fora, aí você multiplica por 1,3. Então, assim, é um negócio que fala assim, não colabore com o seu colega. Vá buscar um gringo pra gente falar que tem uma internacionalização do programa, que a CAPES acha importante, a internacionalização e tal, porque fica nessa coisa de indicadores e critério, e querendo ser Harvard, mas no Brasil, uma coisa assim, sem identidade, sem personalidade, sem coragem, tá ligado? Sem nenhum tipo de coragem. E todo mundo fica com medo da CAPES e quer seguir as regras da CAPES e quer agradar a CAPES, e fica naquela coisa, assim, porque a CAPES dá uma migalha pro programa, que nem paga as bolsas dos alunos que estão lá, então hoje em dia um cara entra no programa não tem bolsa para ele, né? Mas as poucas que tem a CAPES que dá, então fica numa babação de ovo da CAPES, e aí você não colabora com seus colegas, então tem coisas meio que esquizofrênicas, assim, sabe? Nesse contexto, o que me fazem querer, talvez, tá inclusive virando um podcast, né? Eu ia gravar uma aula, já tô falando aqui a meia hora, mas foda-se, enfim, tô com essa vontade agora, vai ser isso. E aí,
isso, inclusive, dificulta essa questão. Então, por isso que eu estou agora usando a internet para poder tentar divulgar um pouco do que eu fiz, porque pode ter um maluco, um doido aí, sei lá, na UFRJ, não sei o quê, que fala, pô, que massa, Fortran é da hora, pô, que da hora. E aí o cara, de repente, se anima a querer usar os Simpsons para fazer algum estudo, e aí descobre algum bug, e aí fala, pô, bora resolver, bora. E aí isso cria, tá ligado? Uma equipe de desenvolvimento de um projeto, porque vai chegar um ponto que eu não vou ter mais energia, tempo para ficar conduzindo isso. Eu queria que outras pessoas pegassem esse programa e melhorassem ele, implementassem coisas, porque essa é uma filosofia colaborativa muito legal e pode também estar vinculada a alguns, né, processos de formação mesmo do cara, de recursos humanos e tal. Pode ser também que ninguém, na verdade, assim, nunca mais use os Simpsons também, e foda-se também, é isso, mas pelo menos eu tô aqui fazendo aquilo que eu acredito, e nesse processo, mesmo que ninguém use esse programa e nem queira implementar coisas, vai ter um contato com esse assunto da simulação, vai refletir sobre pesquisa, talvez queira fazer um mestrado, então sei lá, eu não sei como que isso vai repercutir aí em quem tá chegando, mas eu acho que cabe a gente nessa vida fazer aquilo que a gente acredita, lutar pelo que a gente acredita, se vai dar certo, se não vai... Não diz mais respeito a gente. O que nos cabe é tentar, né? Então, dito isso, eu queria continuar apresentando um pouco desse programa para vocês. E agora vamos sim para a parte da ciência. Se você é aqueles caras que não gosta de ouvir os meus podcasts iniciais, teve um cara aqui, o Geraldo, que esse eu nunca esqueci, que numa aula de termodinâmica, assim, do curso de termodinâmica, ele colocou assim nos comentários, em tudo em caps lock, assim, quase como se estivesse gritando comigo. A aula começa em... Aí ele fez a minutagem pra galera, pra ajudar os brother a não ter que ouvir a minha conversa inicial. E aí a aula começa em 10 minutos e pouco. Ponto. Não falou nem valeu, nada assim. Eu falei, cara, esse bicho tá puto comigo porque eu tô falando aqui no meu canal. Aí um lado meu falou, porra, velho, vai se fuder, sacou, velho? Meu canal, velho, foda-se o Geraldo. Né? E outro falou, cara, tudo bem, ele tá ajudando as pessoas que não têm essa paciência, eu também não posso, né? Querer que as pessoas tenham saco para me ouvir também, mas cabe a mim ser espontâneo, ser autêntico aqui. Eu não estou aqui para agradar o Geraldo, eu estou aqui para me manifestar, tá? E se você é um irmão de Geraldo também, fique à vontade para minutar aqui e falar, a aula começa em 15 minutos, sei lá. Mas dito isso, vamos então começar aqui de fato a parte científica do vídeo de hoje. Eu não sei aonde chegaremos, mas esse curso ele vai sendo gravado conforme for possível. E ele vai chegar onde tiver que chegar. Essa postura é a melhor postura, assim, pra você dar aulas agradáveis. Quando você fica muito naquela coisa assim, que é uma coisa, inclusive, que as instituições te fazem ficar nesse modo, né? Porque os seus colegas fazem assim, porque um colega fica vendo como é que o outro colega faz, porque um aluno fala que o colega ali faz assim, pá. Então você fica nesse ambiente, né, dessa coisa da fofoca e tal, e todo mundo fica com medo que o outro vai achar e fica todo mundo fazendo tudo meio que igual. Mas aqui é o meu canal, então eu faço como eu quiser. Então não sei onde vai chegar, não tenho uma ementa esse curso, mas ele tem algumas coisas a serem ditas. Eu estou aqui com essa tela de simulações muito interessantes, porque isso aqui na verdade, eu vou até tirar minha cara aqui, tá? Vou dar um play. Isso aqui estava associado a um curso que eu estou ministrando agora de microhidrodinâmica, e o que a gente está vendo aqui, cara, são partículas sólidas, esféricas, rígidas, imersas num líquido base, né, um fluido newtoniano. Aqui elas estão numa caixinha, né, aqui eu estou com vistas em vários planos, dá o meu zoom out, plano 3D. Esse vídeo vai ficar rodando assim em loop, enquanto eu vou falando aqui, para mostrar o que a gente está vendo. E essas partículas, elas são mais densas que o líquido base no qual elas estão inseridas, tá? Vocês estão vendo que tem várias flutuações aqui. E o que eu estou fazendo? Elas estão tentando sedimentar por sedimentação diferencial, mas quando elas começam a sedimentar, elas estão no líquido, então elas induzem um escoamento, né, complicado assim, que é um escoamento em baixo Reynolds, mas todo mundo ali está induzindo um escoamento que chega e perturba a sua vizinha, então existe uma rede muito sofisticada e complexa e invisível aos olhos de interações entre essas partículas, que a gente chama de interações hidrodinâmicas, porque é uma interação que se estabelece pelo líquido que está no espaço entre elas, e essas interações estão sendo resolvidas, cara, usando inclusive as equações de Stokes, que são as equações de Navier-Stokes para esse líquido, num limite em que o Reynolds é muito pequenininho. Eu gravei a aula 1 recentemente aqui desse curso de microhidrodinâmica no canal, que é um curso que eu estou agora trazendo para esse canal, né? E na aula 1 eu falo muito sobre isso.
E aí o que acontece é que nesse caso específico eu estou subtraindo a cada instante de tempo a velocidade média desse sistema de partículas da velocidade de uma partícula típica. Então é como se eu estivesse assim observando esse sistema de acordo com um sistema de coordenadas que está se deslocando com a velocidade média do sistema e enxergando apenas as flutuações de velocidade dessas partículas. Para mostrar o seguinte, olha que doideira. Eu tenho partículas em baixo Reynolds, mas se eu acelero aqui, elas parecem moléculas de um gás, elas flutuam. Se você olha para essa imagem aqui do canto superior direito, onde está meu mouse que eu dei um zoom aqui agora, de longe, isso aqui parece que tem correntes convectivas, né, que elas estão girando ali, que tem uma certa vorticidade. E veja que você está vendo só o movimento translacional dessas partículas. Eu não estou colocando aqui uma setinha em cima delas para você ver elas girando. Elas estão transladando. Mas no book parece que elas estão seguindo padrões de vorticidade de um fluido invisível que existe entre elas, que está sendo simulado, que vocês não estão enxergando, né? Isso daqui para mostrar que as interações hidrodinâmicas entre essas partículas, elas podem produzir efeitos líquidos em que partículas muito densas, por exemplo, no líquido base, mais densas que esse líquido, elas podem subir contra a ação da gravidade. Eu quero mostrar aqui, por exemplo, o que seria essa mesma simulação, mas num contexto em que eu não estou subtraindo, né, a velocidade de cada partícula da velocidade média do sistema. Ou seja, agora eu sou um observador parado e estou vendo essas partículas tentando sedimentar. Elas estão num box também que tem condições periódicas, tá? Então a partícula quando chega aqui embaixo, ela sobe para cima de volta. Tá? Eu estou simulando um pontinho de um volume contínuo com 500 partículas num box, né, de condições de contorno periódicas, sedimentando agora sobre a ação da gravidade, mas veja que tem partículas subindo, e aqui eu não estou subtraindo a velocidade de cada partícula da velocidade média do sistema. Aqui eu sou um observador inercial, parado, olhando isso de longe. Você está vendo que tem partícula caindo, parecem flocos de neve, mas tem partícula subindo também. Ou seja, essas interações hidrodinâmicas entre essas partículas, elas são fortes o suficiente para fazer com que partícula suba contra a gravidade, uma partícula de chumbo. Né? E isso está sendo computado aqui no código Simpsons. Isso aqui é resultado de uma simulação que eu fiz no Simpsons, né? E eu estou usando isso como motivação para poder trazer na aula de hoje, vinculado mesmo agora ao programa, essa leitura desse arquivo de configuração. Então agora eu posso pôr minha cabeça aqui de volta, cá estou. Eu queria, na aula de hoje com vocês, começar a ler essas linhas desse arquivo de configuração para você entender assim, o que esse programa pode fazer. Né? Esse é um programa, na verdade, que ele faz muito mais coisa, eu programei ele para fazer muito mais coisa do que o que eu já fiz até hoje usando ele. Geralmente, quando você vai escrever num programa acadêmico vinculado a uma tese de doutorado, a uma pesquisa específica, você vai escrever um programinha para fazer aquilo que você precisa fazer. Só que eu, quando fui escrevendo Simpsons, já em 2009, por algum motivo que eu não sei explicar qual, eu quis já fazer um negócio que pudesse fazer mais coisas do que o que tinha que ser feito na minha tese, uma coisa um pouco mais geral. Pensando já, cara, na questão de construir uma coisa minha, um programa meu, que fosse uma ferramenta de pesquisa e que eu pudesse usar esse programa para começar a minha carreira. Porque eu seria cobrado de orientar um aluno de PIBIC, um aluno de mestrado. Se eu tivesse um programa meu, eu poderia usar esse programa para simular coisas muito além da minha tese, usando esse mesmo programa. Por isso que eu já escrevi muitos artigos assim baseados nos Simpsons, depois da minha tese, né? Então eu já fiz ele para coisas mais gerais. Só que algumas dessas coisas que eu meio que programei ele para fazer, eu nunca testei muito, assim, porque eu nem cheguei a fazer. Então é interessante a gente meio que ir lendo esse arquivo de configuração para que a gente possa ter uma noção do que pode ser feito nesse programa. Porque, na verdade, para você brincar de usar ele, você não tem que programar nada. Você tem só que preencher um formulário. Basicamente isso. Aqui é um arquivo de perguntas e respostas, que é o arquivo de configuração da simulação. Então vai ser legal que, ao ler esse arquivo aqui com vocês, a gente vai aprender a configurar um conjunto de simulações e a gente vai também aprender o que esse código é capaz de fazer, e a gente também vai começar a brincar de linkar esse entendimento desse arquivo aqui de configuração com alguns arquivos da estrutura do código-fonte. E nisso você talvez vá ganhar
algum nível de familiaridade, caso não tenha, com a linguagem de programação do que é o Fortran, né? Que é uma linguagem muito antiga e que eu particularmente gosto bastante, assim, porque ela é estruturada de uma maneira em que você, como é que eu posso colocar? Pelo menos para mim, você consegue programar de uma maneira muito linear, assim. É difícil falar isso em palavras, mas eu sinto que meio que programar em Fortran organiza um pouco a minha cabeça. A gente tem assim, outras linguagens de programação, tipo, sei lá, um C++, que tem essa filosofia da programação orientada a objeto, e que até faz mais coisas, e também é muito rápido, e também é muito bom. Mas o C, ele tem uma lógica assim de programação que, como é que eu posso colocar? Que para mim, particularmente, ela ainda me exige um nível de forma de pensar que ela é muito dispersa, assim. Em Fortran eu me sinto mais focado, é mais um fluxo de um rio. O C, essa coisa dos objetos, das classes e dos ponteiros, você programa num espaço assim, velho, que fica difícil você identificar o riozinho que tá fluindo ali, saca? E o Fortran não, o Fortran é muito straightforward, assim, sei lá. Então eu gosto muito assim de Fortran, e aí essa questão das linguagens de programação, eu acho que também tem um pouco a ver com isso, assim, com uma questão de como cada cabeça pensa também, né? E eu acho que o Fortran, assim, para minha cabeça, também não sei se foi porque eu acostumei com ele já, né? Ele me acalma, e ele não me gera ansiedade, ele é ansiolítico e não ansiogênico para mim, tá? Mas enfim, vamos aqui ao arquivo de configuração dos Simpsons, tá? Algumas dessas perguntas são muito óbvias, então aqui, primeiro, a gente tem algumas variáveis lógicas, né, associadas à simulação que têm que ser armazenadas com informações de verdadeiro ou falso para a gente saber o que é para fazer. Então, uma coisa que o Simpsons faz é assim, ele vai ler esse arquivo de configuração e ele vai meio que ter várias possibilidades de caminhos que ele vai percorrer dentro do código para viabilizar que esse tipo de simulação seja feito, e ele vai fazer isso por meio de muitos condicionais, tá? Que é até uma coisa assim que pode ser vista como, cara, não é uma boa prática de programação usar muitos condicionais, mas cara, foi o que aconteceu, foi o que saiu, foi o que deu para ser, foi o que é, né? Eu acho que é um pouco isso também. Quando você está fazendo um código acadêmico e tem uma tese para você ter que fazer, você tem que resolver um problema. Né? E aí assim, eu não sabia como organizar isso sem usar muitos ifs e else, então tem uma porrada de if e else. É isso. Então a primeira pergunta é solve torque equation. Né? Ele está perguntando se é para considerar que as partículas vão girar ou não. Porque nesse caso aqui que eu dei como exemplo, né, dessas partículas que estão aqui sedimentando, elas não são magnéticas, assim, elas estão ali sedimentando. E as interações hidrodinâmicas entre elas, da forma que está assim, implementada nos Simpsons, ela é uma interação assim translacional. Então, se uma partícula gira aqui, não está implementado no código esse flow induzido na rotação da partícula que vai gerar uma interação hidrodinâmica de longo alcance mais vinculada à questão rotacional. As minhas interações hidrodinâmicas elas estão sendo calculadas olhando só para a questão translacional. Então, no caso de partículas não magnéticas, eu não preciso resolver a equação do torque. Quando elas são magnéticas, e aí eu estou assumindo que o dipolozinho vai estar fixo nelas, aí sim, uma partícula magnética aqui, ela induz um torque na outra aqui. Então se ela gira, essa aqui também tem que girar. E aí eu tenho que resolver a equação do torque, ela tem que girar, porque no caso magnético, a rotação dessas partículas ela é muito fundamental para eu poder usar esse programa para estudar as físicas que me interessam. Então a primeira pergunta é solve torque equation. No caso aqui eu pus falso. Então esse arquivo de configuração é o arquivo que eu preenchi para essa simulaçãozinha que eu rodei aqui para vocês agora, tá? Então as partículas são magnéticas? Falso, aqui não são. A simulação é estática ou dinâmica? Se for estática, é true. Se for dinâmica, é falso, né? O que é isso? Eu posso muitas vezes, em vez de simular assim, um processo bem long time, eu quero ver as partículas sedimentando e quero ver as estruturas que se formam, eu posso querer fazer um tipo de simulação que ela está mais voltada ao que seria uma simulação de Monte Carlo, no qual eu faço só uma evolução temporal, assim, eu só mudo a configuração, mas eu faço com uma porrada de realização simultânea para tirar uma estatística ali associada a alguma propriedade que esteja linkada com essa mudança microestrutural.
Tá, então é isso. Então se eu quiser fazer esse tipo de rolê, eu ponho true, que seria uma simulação mais estática de Monte Carlo, uma evolução para muitas realizações, ou uma simulação dinâmica que eu vou ter um long time, vou simular, vou ver estrutura. Então a dinâmica é falso. Sedimentação, true. Isso aqui é assim, liga ou desliga a gravidade. Eu posso desligar a gravidade, eu posso colocar, né, partículas de mesma densidade ali, então eu desligo. Aqui, cara, todas as informações numéricas, elas vão estar expressas numa maneira adimensional. Tá, então aqui eu não vou ter assim uma pergunta assim, qual que é a densidade da partícula? Eu vou ter essa pergunta escondida aqui em termos de ligar ou desligar a gravidade. Se eu ligar, existe um Δρ. Agora, o quanto essa partícula vai ser mais densa do que essa outra aqui, isso vai entrar em algum parâmetro adimensional que vai aparecer mais para baixo, talvez um número de Stokes, que dependa da massa da partícula. Então aqui eu tenho uma formulação adimensional das minhas equações governantes, e até uma coisa assim que eu sinto que foi função da cultura acadêmica onde eu fui criado, né, em que a gente sempre vai analisar os problemas físicos em termos de parâmetros adimensionais, porque a gente reduz a quantidade de informações para linkar, para explicar essa física. Então, assim, é muito elegante, é muito conveniente, é muito bonito para coisa científica, mas para o usuário que quer simular uma coisa específica, né, isso não é muito conveniente. Às vezes ele quer simular uma partícula de densidade 10 kg por metro cúbico num fluido que tem 0,7 kg por metro cúbico, né, como é no caso do OpenFOA. Então, um dos meus sonhos para com os Simpsons é gerar uma versão dimensional dele. Só que para isso a pessoa teria que estudar as equações governantes, os modelos que eu estou usando aqui, porque o que vocês vão perceber é que em função da física que eu vou simular, eu tenho um modelo matemático diferente a ser resolvido. Né? E tem muitos modelos aí implementados, então isso transformar os Simpsons num programa dimensional, isso exigiria um estudo das equações governantes, um estudo de adimensionalização das equações governantes, um estudo assim para identificar aonde que esses modelos vão aparecer em cada pedaço do código, que é um código muito grande. Por isso fica nessa coisa assim que ele até hoje, né, tá nessa versão adimensional, tá? Então, assim, também vou aproveitar, cara, essa apresentação desse arquivo de configuração para ir também atualizando vocês que, caso, né, tenham interesse em programar no Simpsons, saibam dos seus pontos fracos, dos seus pontos fortes, o que ele faz, tá? Acho que isso também é importante, assim, pra gente poder criar aqui essa conversa, tá? Então aqui no caso tá ligado à gravidade. Esse Fluctuation Mode é aquela coisa que eu mostrei no início da aula. Se eu ponho isso aqui igual a True, o que ele vai fazer? Ele vai subtrair a velocidade do sistema de partículas da velocidade instantânea de cada partícula. De tal sorte que você vai enxergar, como eu falei, essa suspensão evoluindo no tempo a partir da perspectiva de um observador que se desloca com a velocidade média desse sistema de partículas e percebe só as flutuações. Inclusive eu estava programando isso aqui ontem, e tá aqui, ó, eu dei um Ctrl F, a variável o sistema. Isso aqui é a forma Fortran que isso foi armazenado. Olha que interessante essa implementação desse Fluctuation Mode. Eu estou aqui, Fluctuation Mode. Quem vai ler esse arquivo aqui vai ser um arquivo que chama input.f90, que faz parte do código-fonte. Esse arquivo input.f90 é uma subrotina, com esse nome, que vai usar um módulo chamado variáveis, que é um módulo em que eu defino as variáveis, quem são as variáveis inteiras, quem são as variáveis reais, quem são as variáveis lógicas, etc. Então todas as variáveis principais, globais do programa, elas são definidas num único arquivo de variáveis, né, que está aqui assim, ó, variables.f90. Esse é o módulo variables, e aqui tem variáveis inteiras não alocáveis, variáveis reais não alocáveis, que são geralmente escalares ou vetores de tamanhos prontos já, tá? Aí variáveis reais alocáveis, porque tem variáveis, por exemplo, que vão ser alocadas depois que o Fortran souber, por exemplo, quantas partículas tem para simular, quantos time steps. Então, essa coleta dessas informações do arquivo .dat, o arquivo de configuração, ela vai servir para que o programa saiba o que é para fazer, quais vão ser as variáveis que ele vai precisar usar, quais vão ser os tamanhos dela e qual vai ser o tamanho que ele vai ter que reservar na memória para alocar essas variáveis. O Fortran ele demanda essa alocação assim, né, explícita das variáveis e tal.
Não é que nem o Python que você escreve lá alguma coisa x igual a, de repente o x já existe, né? Ele é um vetor e ele vai inferir que é um vetor pela sintaxe que você escreveu para definir a continha que vai povoar esse vetor com números. X igual a alguma coisa, ele sabe que x é um vetor por essa alguma coisa, né? O Fortran não, ele tem que definir direitinho, tá? Então aqui, cara, eu tenho esse arquivo input que usa as variáveis e que vai ler, vai abrir, né, esse arquivo simconfig.dat e vai ler essas informações. E aí, esse formato 508 é um formato que no Fortran eu defino assim, 508 é um número que eu dei da minha cabeça para um formato em que ele vai ler aquilo ali. Então, no 508 ele vai ler o seguinte, um arquivo que vai ter um espacinho aqui, ó, tum, esse espaço antes de fluctuation mode. Depois ele vai ler, vai pular 40 caracteres de um texto, esse A40 para falar isso. Então aqui, ó, fluctuation mode foi 1, tô aqui, ó, 1x. Depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bah, até aqui 40 caracteres, depois, não, até aqui na verdade, e depois aqui ele vai ler uma variável lógica. Esse L é de lógica, esse 10 é para falar, cara, poderia ser 10, poderia ser 8, é o número de caracteres que ele vai ler ali aquela informação. Então true tem 4, T-R-U-E, false, F-A-L-E, tem 5. Poderia ser 5, na verdade. Mas é o tamanhozinho da string em que ele vai ler aquela informação e armazenar uma variável lógica, tá? Então aqui eu tenho alguns tipos de variável lógica. Essa variável vinculada ao fluctuation mode tá aqui, é a variável leito. Por que eu dei essa porra desse nome leito? Porque na época, na minha cabeça, eu entendia que essa questão de você subtrair a velocidade média do sistema para ver as flutuações seria como se fosse um modelozinho para você mostrar algo semelhante a um leito fluidizado de partículas usando um escoamento de baixo Reynolds. Na verdade, quem trouxe essa ideia para mim foi meu orientador e eu falei, cara, eu vou armazenar essa variável como leito, tá? Então, aqui no programa eu tenho if leito, então se for para fazer essa coisa mesmo, então eu vou fazer uma varredura na variável i em todas as realizações simultâneas, porque esse programa ele é capaz de, através de um único preenchimento do arquivo de configuração, fazer 1000 experimentos numéricos independentes com números randômicos diferentes, com condições iniciais randômicas diferentes, para simular uma evolução temporal de uma certa física de um sistema de muitos corpos, para poder tirar uma estatística no final dessa simulação. Inclusive também tem aqui um módulo que eu já implementei de tratamento estatístico, tá? Que inclusive aparece aqui também, eu acho, em algum lugar. Deixa eu ver onde é que aparece a pergunta. Deve ser aqui embaixo. Optional Data Treatment. Então aqui tem Statistical Analysis, True or False. Se eu ponho aqui True, ele vai chamar essa subrotina ao fim da simulação, tá? Então tem um monte de pergunta aqui, porque ele faz um monte de coisa. Por isso que eu acho que essa leitura desse arquivo de configuração, talvez pode ser que o curso inteiro se baseie nisso. Eu vou ler um pouquinho hoje, até quando eu cansar, de repente eu leio até isso daqui, e na aula que vem a gente continua lendo aqui para baixo, porque nessa leitura eu vou ter que mostrar um pedaço do código, talvez eu lembre de mostrar um pedaço da minha tese, ou algum artigo em que tem ali alguma equação que vai me ajudar a explicar o que está rolando, e aí deixa esse arquivo geral reger essa apresentação da estrutura desse código-fonte para vocês. Acho que pode ser uma boa forma, né, de eu não precisar fazer um roteiro aqui, que é muito chato ficar fazendo roteiro, assim, eu quero só tipo, ligar a câmera e sair falando, assim, de repente o curso tá pronto, sacou? Eu acho que essa coisa do improviso, assim, ela é mais divertida para mim, né? Então, e eu acho que aqui vai funcionar bem. Então é isso, beleza. Sedimentation, gravidade, fluctuation mode, mostrei aqui, né, como é que tá essa questão. Só para acabar de mostrar esse loop aqui que eu acho que é interessante, porque alguns loops como esse aparecem em várias estruturas desse código. Então aqui eu estou falando o seguinte, façam uma varredura de 1 até o número de realizações. E tem uma variável que chama uSistema, que tá vendo que tem aqui 1, 2 e 3 no final. Esse 1, 2 e 3 no final é para falar que é a direção XYZ. Então quando você vê 1, 2 e 3 aqui é XYZ. Eu armazeno as minhas variáveis na forma de matrizes e vetores n-dimensionais. Então aqui eu tenho uma coisa que tem, sei lá, né, tem 3 informações nessa segunda coluna, e a primeira vai de 1 até o número de realizações. Aonde é que essa variável vai ser alocada? Tem uma subrotina aqui,
que está no módulo subroutine.f90, que se você escrever allocate variables, é a subrotina que aloca as variáveis. Então, olha que legal, cara. Se você pega, por exemplo, aqui esse arquivo sims.f90, isso aqui é o arquivinho pequenininho, que ele meio que só chama as subrotinas importantes, né? Então ele é o programa, na verdade. E é um programinha curtinho que chama subrotinas muito grandes para executar o que tem que ser executado. Aqui ele printa no terminal essas informações, simulation e tal, professor, não sei o que, essa frescura. E aí, aqui o que ele faz? Primeiro ele vai coletar os dados da simulação, chamando o arquivo input.f90, que é esse arquivo aqui, que está lendo basicamente o arquivo synconfig.dat. Depois que ele leu tudo isso daqui, sabe o que é para resolver, ele chama a função CPU time e armazena o tempo inicial na variável TI, para falar, eu vou contar aqui um cronômetro que eu quero dar para o usuário, no fim da simulação no terminal, um relatório, tipo, o tempo total foi esse. Então, é uma coisinha bem simples, começa a contar. E aqui ele chama então uma subrotina principal, que é a subrotina, velho, que vai, é a principal, é a main. Ela que vai resolver tudo, ela é um pouquinho grande e tal. Não é a maior subrotina, porque a maior subrotina é esse módulo de subrotinas, né? Mas ela é grande, ela vai organizando as coisas numa ordem específica, tá? Mas aqui dentro dessa subrotina, por exemplo, uma coisa que ele faz, logo no começo, ele chama a subrotina allocate variables. Essa subrotina allocate variables, ela está nesse módulo de subrotinas e está aqui dentro. Esse arquivo subrotinas.f90, ali estão todas as subrotinas principais de cálculo mesmo do código. Esse arquivo aqui é o arquivo em que tá toda a física, a matemática, os modelos. Ele é bem grande, eu vou passar aqui rapidamente para vocês. Ó. Tem um monte de contas aqui. Tudo comentadinho, bonitinho. Né? Então aqui, por exemplo, subrotina responsável por implementar forças e torques brownianos. Então a subrotina bonitinha. Isso aqui é um arquivo grande, tá? Aqui no começo ele tem esse allocate variables, que é uma subrotina que aloca as variáveis. No caso, aquela variável lá, o sistema, ela vai ser alocada se eu precisar fazer uma simulação em que esse fluctuation mode esteja ativado. Quando o fluctuation mode é ativado, ele armazena a variável leito como verdadeira. Então, if leito, então você aloca, né, essa matriz aí, que vai ter nessa primeira coluna aqui o número de realizações para armazenar informações. Então esse REA é uma variável inteira, que é o número de realizações. Aqui no arquivo synconfig.dat, aqui embaixo tem number of particles, number of realizations. O arquivo input F90 vai armazenar essas informações aqui. Né? Number of particles vai ser a variável N e number of realizations a variável REA. Então aqui ele vai alocar essa variável, o sistema, e vai separar um espaço na memória em que eu tenha REA componentes nessa primeira coluna e 3 na segunda para ser a direção XYZ. Aqui no arquivo main, se eu der Ctrl F o sistema, ele vai aparecer aqui no meio do programa em que vai estar aqui Fluctuation Mode Option. E aqui eu falo, aqui a velocidade das partículas é subtraída da velocidade média do sistema. Então o programinha inteiro ele está comentado. Eu comentei ele assim em inglês para que mais pessoas pudessem pegar esse programa também e estudar. E aí que cabe uma historinha bem rápida para eu contar para vocês também, cadê minha cabeça? Voltei aqui, né? Quando eu estava fazendo com o Zé Luiz o meu mestrado, na época a gente, inclusive também o meu mestrado, ele foi uma implementação de uma subrotina nesse mesmo código francês dos anos 80 que o Zé trabalhou, para implementar uma coisinha lá em Fortran que ele não fazia. Mas eu lembro, cara, que o Zezão, ele tinha tipo um caderno, velho, grandão assim, saca? Tipo, acho que era uma porra de um A3, assim, sei lá, um cadernão A3, assim, tipo, que eu achava mó estiloso esse caderno dele, que tinha umas folhas diferentonas, e era grandão, parecia uma bíblia, assim, mas ali tava, tipo, impresso num tipo de papel, daqueles papel grandão, com impressora matricial, que tem uns furinhos na ponta, aquelas letrinhas, assim, bem dos anos 80, assim, todas as subrotinas e estruturas do código francês. Ele trouxe esse código para o Brasil, deve ter trazido alguns disquetes e tal, mas trouxe ele impresso, velho. Né? E era uma bíblia, assim, porque aquilo ali era como se fosse tipo um patrimônio. Ele foi na França buscar esse papel, né? Porque com isso ele fez uma carreira aqui. Olha que doido essa coisa, né? De como a escrita de um código computacional
né, dependendo de como é que você faz, do contexto, do tema que você trabalha, você pode criar uma carreira em cima de um código, né? E até um lance muito louco, tá pegando esse código meu que eu escrevi e tá colocando de graça e gravando um curso pra galera, porque outras pessoas podem pegar esse código e, cara, e construir as suas carreiras em cima disso. Mas qual que seria o problema, né? Por isso que antes de lançar isso daqui, eu registrei esse código no INPI, né? E durante os próximos 50 anos, a propriedade intelectual desse código ela é minha. Não que eu queira ganhar dinheiro com isso, porque eu não quero. Mas para ninguém falar, esse código é meu e depois querer impedir que outras pessoas usem ele, né? Então, para garantir a liberdade dele, eu registrei ele antes de lançar, escrever o site do projeto e tal, e começar a gravar esse curso, né? Mas enfim, galera, então, aí o Zé pegava esse coisa assim, ficava estudando ali aquele código dele, né? E eu lembro, cara, de olhar e falar, cara, esse é um trabalho bonito, né? Você estudar um código de outra pessoa, tentar entender e contribuir. Mas para isso acontecer, a coisa tem que estar muito comentadinha. Então essa preocupação de você escrever um código limpo e organizado e comentado é uma preocupação assim que eu acho que ela é fundamental se a gente quer implementar essa cultura de construção colaborativa de códigos acadêmicos, né? Como é que a pessoa vai entender o seu código se não está comentado? Então, antes de construir aqui o repositório no GitHub e lançar, eu tomei um cuidado que eu fiquei dias e dias e dias organizando esses arquivos. Não foi assim, implementando coisa nova ou resolvendo bug. Foi organizando o código-fonte, padronizando todos os comentários em inglês, organizando um templatezinho bonitinho para fazer um cabeçalhozinho padrão, né, para cada subrotina desse cara, com o nome da subrotina, a data, e aqui dentro, né, também inclusive, para subrotinas mais complicadas, explicar o que elas fazem, com esse cabeçalhozinho bonitinho, com esse asterisco. Isso aqui é comentário no Fortran, né? Para a pessoa poder olhar para o código-fonte e ela sentir, cara, que ela tá vendo uma coisa organizada, estruturada, comentada, em que ela tem a chance de entender uma coisa pelo código em si. Porque o código, ele, além de resolver um problema, ele está tentando treinar uma pessoa para entendê-lo, para que aquela pessoa possa usá-lo para resolver outros problemas, ou consertar bugs, por exemplo, tá? Então, assim, essa é uma recomendação muito importante para você, né, que concorda com essa filosofia. Comente seu código, organize seu código, tá? Isso é muito importante. Finalizando aqui agora, eu posso tirar minha câmera, só para finalizar essa parte em que a gente está explicando aqui esse arquivo. Então aqui ele faz e cria. Aí você vai ver o sistema em que para cada realização eu vou ter um valor em x, y, z, em que ele vai somar essa outra matriz. Essa matriz aqui é muito importante, a matriz U, porque essa matriz U ela tem 3 já colunas, em que a última vai de 1 a 3, que é x, y, z, é direção mesmo, né? Mas a primeira aqui, ela estaria associada ao número da realização. E essa que está aqui, 2 pontos, ela está associada ao número daquela partícula em si. Então, em cada simulação, assim, eu vou ter uma única matriz U que vai armazenar a velocidade nas direções x, y e z de todas as partículas n das realizações. Então, se eu quero saber, por exemplo, a velocidade na direção y, seja 2, por exemplo, da partícula 38 na realização 127, vai ser o valor dessa matriz U 127, 38, 2. Assim que eu vou organizando as velocidades numa única matrizona gigantesca de todas as partículas, de todas as realizações, em todas as direções. E a mesma lógica vai valer para a velocidade x. Então o vetor x, a matriz x maiúsculo e a matriz u, elas vão organizar todas essas informações. Então aqui, por exemplo, no allocate variables, na subrotina allocate variables, né, que está no arquivo subroutines.f90, deixa eu dar um Ctrl F aqui. Allocate. Como é que é? Variables? Eu nem sei. Variables. Pronto. Eu vou ter aqui, ó, armazenando x, u e w. X é a posição, u a velocidade translacional, w a velocidade rotacional. E aqui embaixo, se for uma simulação também magnética, eu também armazeno o d, que é o dipolo, usando essa mesma lógica. Aqui eu tenho as forças totais que atuam nessas partículas, os torques totais, e para cada caso aqui, você veja que a quantidade de informações na alocação ela é Rea N3. Rea N3 é número de realizações para essa primeira coluna, número de partículas para a segunda, e 3.
para a terceira, que é XYZ. Então essa é uma lógica muito importante. Aqui então, no arquivo main, é legal que para eu poder ler essa linha de código, para explicar esse fluctuation mode, eu já dei vários bizus sobre o código. Então isso é bom que a gente vai tendo uma aula que ela vale para muitas coisas, tá? Eu acho que isso faz sentido pensando nesse tipo de formato, de aula para explicar código, porque é tão difícil, né? Você dá uma aula para explicar um código, tem assim uma chance tão grande de ser uma aula muito chata, insuportável. Então tornar a aula dinâmica, informativa e tal, acho que ela envolve assim uma construção mais ou menos nessa linha. Eu espero que estejam gostando. Inclusive, me dê um feedback aí, né? Eu nunca dei esse tipo de aula para ninguém, assim, então me fala se tá rolando de acompanhar. Tem alguém vendo essa aula aí e acompanhando esse curso? Dê um feedback, eu acho que é legal saber, tá? E aí aqui então, o que eu tô fazendo? Eu tô somando para todas as partículas, para aquela realização na direção x, essas velocidades, e dividindo pelo número de partículas. Então, se o sistema, sei lá, 2, 1, seria a velocidade média do sistema da realização 2 na direção 1, por exemplo. E aqui embaixo, né, se leito for verdadeiro, eu faço um loop nas realizações, faço um loop nas partículas, e aí a velocidade de cada partícula, em cada realização, em cada direção, ela vai ser igual a ela mesma subtraída da velocidade média do sistema. Então esse aqui é um loopzinho que eu faço, if fluctuation for true. Fluctuation é true quando a variável fluctuation mode é habilitada a ser true aqui. No caso, eu estou chamando de leito, não de fluctuation. É uma confusãozinha de sintaxe, né? Mas é aquela coisa, quando você vai inventando um nome para variável, você faz isso às 3 da manhã, programando a sua tese, você dá o nome que vem na cabeça, assim, tipo, depois o código para organizar é difícil isso também, saca? Então, inclusive, assim, se vocês quiserem, inclusive, só organizar esse código, os nomes das variáveis e tal, já é um trabalho de gerar uma versão nova dele, assim, né? E pôr no repositório, sei lá. Mas ele tem que rodar, né? Então tem que sempre testar quando você implementa alguma coisa. Bom, a próxima pergunta, Brownian motion, true or false? Pô, se for true, então ele vai considerar movimento browniano. Se for false, ele não vai considerar. Agora tem uma questão aqui. Esse movimento browniano, ele pode ser de diferentes intensidades. E quem vai ditar a intensidade desse movimento browniano, no caso desse código, vai ser um parâmetro físico adimensional, que é o número de Peclet browniano. E aí esse cara aparece aqui embaixo, assim, quando eu pego Physical Parameters. Então tem aqui Brownian Peclet Number. Então veja que aqui embaixo ele vai ter uma informação a ser preenchida que vai falar da intensidade desse número de Peclet, que no fundo representa uma razão entre a escala de tempo browniana e a escala de tempo de um processo ali convectivo de sedimentação da partícula, e que se o Peclet for muito pequeno, a intensidade é muito grande do movimento browniano, e se o Peclet for muito grande, a intensidade é pequena. Só que, se eu pegar aqui por 1, ou por 10, ou por 100, ou por 1000 aqui, e lá em cima eu falo Brownian motion é false, isso não vai mudar em nada a simulação. Então, tem parâmetros aqui que o valor que vai estar ali, ele não vai importar muito dependendo de como que você preencheu outras informações ali em cima. Por isso que eu acho que essa aula em que eu vou fazer assim, uma leitura de cada linha do arquivo de configuração, isso vai dar pra gente uma dimensão do que esse programa faz, e uma dimensão assim, da onde você vai ter que mexer aqui nesse arquivo para simular uma física específica. E aonde aqui, nesse arquivo, não vai importar o preenchimento, tá, de um jeito ou de outro, para aquela física a ser simulada, tá? Então, eu até, inclusive, galera, gravei uma aula aqui no canal, cara, deixa eu ver se eu gravei isso aqui mesmo, mas eu acho que eu gravei sim, que tá no curso de fluidos magnéticos, cara, porque esse curso aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, porque esse canal é isso, assim, eu gravo uma aula para falar de um assunto, mas esse assunto tem mais a ver com aquele curso, mas tudo meio que se conecta. Então teve uma aula que eu gravei aqui no Sensibrisa, no curso de fluidos magnéticos, que na parte final desse curso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui meu canal. Aí, cara, tem esse curso fluidos magnéticos. Tem um monte de aula. E aí na parte final aqui, eu coloquei assim 3 aulas de aspectos microestruturais de fluidos magnéticos para falar de simulações computacionais, para a gente poder obter essas propriedades de transporte, assim, de suspensões de partículas magnéticas. E aqui eu falo um pouquinho dos Simpsons. E a última aula desse curso é a matemática por trás da modelagem microestrutural de fluidos magnéticos. Essa aula aqui
é uma aula que vale muito a pena você ver para entender melhor os Simpsons. Aqui eu mostro mais ou menos o que o programa faz, eu mostro qual tipo de equação vai ser resolvida, né, em função de cada física. Tem uma lousa aqui em que eu coloco algumas ideias que tem a ver inclusive com fundamentos de microhidrodinâmica, fala até de número de Reynolds, para explicar mais ou menos a cara dos modelos matemáticos que vão surgir para cada tipo de física, fala o número de Peclet. Então essa aqui eu acho que pode ser uma aula legal de você ver, para você entender algumas ideias por trás dos Simpsons, tá? Uma outra fonte importante também de consulta para você começar a entender melhor a definição desses parâmetros físicos que estão aqui, o que eles significam, é o próprio manual do usuário dos Simpsons, que eu escrevi em PDF, que está no repositório do GitHub também, tá? Então fica aqui a dica. Pois bem, então Brownian Motion, verdadeiro ou falso, essa linha. Aqui, computa interações hidrodinâmicas, sim ou não? Então, se eu habilitar sim, ele vai considerar essas interações hidrodinâmicas entre as partículas usando um tipo específico de um modelo, tá? Que é um modelo que se baseia na formulação de mobilidade. Novamente, quer ver mais detalhes do que seria isso? Veja essa fonte que eu referenciei para vocês, o manual do usuário dos Simpsons, que lá vai ter mais ou menos as equações que ele vai resolver. Ele vai usar aqui, caso habilite interação hidrodinâmica, um tipo específico de formulação em que ele vai ter que negligenciar a inércia da partícula. Então, por exemplo, aqui embaixo tem assim, particle inertia, true or false. Isso aqui, se eu ligar essa variável, ele não vai poder considerar true aqui. Então tem algumas coisas meio que atreladas aí nesse arquivo de configuração que vale a pena você dar uma olhadinha no manual do usuário, porque a forma que ele considera interação hidrodinâmica usa um modelo matemático que ficaria muito caro computacionalmente caso eu quisesse considerar um pequeno efeito de inércia da partícula. Tá? Que vai estar atrelado a um número adimensional que aparece aqui embaixo, que é o Translational Stokes Number. Tá? Então, novamente, se eu ponho ali em cima Account Hydrodynamic Interactions, automaticamente o Simpsons vai considerar um tipo de formulação que a gente chama de formulação mobilidade, em que ele vai considerar partículas não massivas, com Stokes tendendo a zero, e o que você pôr aqui embaixo tanto faz. Agora, se lá em cima eu desabilito as interações hidrodinâmicas e ligo a Count Particle Inertia, que é aqui embaixo, na verdade, Particle Inertia, então aqui ele vai olhar para esse Stokes Number para ter uma dimensão da intensidade da inércia da partícula. Então, esses caminhos que ele vai percorrendo, eles vão estar relacionados às suas respostas do arquivo de configuração. Por isso é importante você ter um mínimo de conhecimento, caso queira ter assim um aproveitamento máximo desse programa, né, das físicas que ele simula, dos modelos que ele usa para essas físicas. Isso vai te ajudar, inclusive, a implementar assim, um preenchimento mais confiante e eficaz do arquivo de configuração. Finalmente, para acabar a aula de hoje, tem uma pergunta que eu não falei aqui nessa parte inicial, e eu vou parar na parte inicial aqui, na aula que vem eu continuo lendo esse Dipolar Interaction Calculations e tal, que é essa Continue and Node Simulation. Então isso daqui, cara, tá como falso porque eu estou começando do zero na simulação, mas isso daqui eu implementei numa época em que eu tinha que fazer simulações muito longas na UNB, e assim, dependendo de como é que você preenche esse arquivo de configuração, você vai ficar semanas rodando simulações. A gente está agora finalizando uma bateria de simulação, ficou 3 semanas rodando lá no servidor na UNB, para eu simular 5 ciclos de esterese, né, num problema de magnetohipertermia, com uma excitação de campo oscilatório em alta frequência, numa coletânea de partículas com interação hidrodinâmica. Eu fiquei 3 semanas calculando assim 5 períodos de um campo de alta frequência. Então, sei lá, só para ter uma noção de tempo aqui, que isso acho que impressiona as pessoas, se eu for simular um campo de 150 mil Hz, né, um campo magnético H0 seno de ômega t com ômega 150 kHz. Então, isso aqui vai ter mais ou menos uma escala de tempo, se eu inverter aqui, de 10 a menos 6, vezes 2, vezes π, vezes 5 períodos. Então, uma simulação de 0,0002 segundos físicos. Eu fiquei 3 semanas rodando. Olha que doideira, 3 semanas fazendo conta para rodar 0,0002 segundos de um fenômeno físico, para eu ver lá um conjunto de partículas, várias realizações, né?
Então 50 ou 100, sei lá, conjuntos de 500, 300 partículas evoluindo 0,002 segundos com interação hidrodinâmica, com interação de polo, para entender toda essa física nessa estrutura que é um ponto de ferro fluido sendo excitado com campo, né, magnético em alta frequência. Eu fiquei 3 semanas calculando coisas, né, num servidor. Então, dependendo de como você preenche aqui, pode ser muito caro a tua simulação. Né? Esse programa, esse Simpsons, o grande lance dele é eu conseguir simular detalhes de um ponto ali com partículas para eu obter com muita precisão propriedades efetivas de transporte dessas suspensões nessa escala assim micro, nano, é uma coisinha muito pequena aquilo ali, tá? Então, às vezes, cara, com essas simulações muito longas, eu deixava na UNB rodando e acabava a energia, bum, eu perdia tudo. Eu falava, putz, cara. Então eu implementei uma coisa que é continuar a simulação antiga. Mas para isso acontecer, eu tenho que estar registrando ao longo da evolução temporal da minha simulação as posições, velocidades e orientações dessas partículas em arquivos de texto. Porque se a luz acabar, a energia cair, bum, para ele começar uma nova simulação, ele vai ler a última, né, posição, a última velocidade e a última orientação de todas as partículas em todas as direções para usar isso como uma nova condição inicial para continuar evoluindo a simulação. Então é um negócio que para eu poder me dar o luxo de continuar isso daqui, uma simulação antiga, eu estou numa fase muito instável de energia, uma simulação muito cara, eu não posso perder de jeito nenhum. Eu tenho que habilitar aqui embaixo algumas opções de registro de dados, né? Foi como eu pensei em fazer isso na época, assim, sabe? Até daria para você fazer uma coisa até mais eficiente, em vez de, por exemplo, atrelar isso daqui a um arquivo de dado, assim, que vai registrando todas as velocidades e todos os tempos, você poderia registrar só o último, né? Você registra o último, aí você apaga e põe de novo ali, que aí ele vai ler só um arquivozinho pequenininho, economizaria espaço de HD, então seria uma vantagem, por exemplo. Mas como eu quase não uso isso daqui, eu não implementei. Então isso aqui seria inclusive um gargalo, uma implementação legal de fazer, a gente de repente automaticamente mandar pelo menos ele registrar a última velocidade, a última posição e a última orientação de cada partícula em cada realização num arquivo assim só, em vez de pôr em vários arquivos e tal, que isso vai organizando espaço em HD, vai liberando espaço, poderia ser uma coisa útil. Também se pegar uma simulação muito longa, isso você pode ter assim arquivos de texto com vários gigas de espaço, né, com essas informações, tá? Mas enfim, isso aqui, se você quiser continuar, então você põe aqui, eu quase não uso isso aqui, você põe true, tá? E aí lá embaixo deve ter assim, continue from interaction number, a partir de qual último tempo é para continuar, né, caso seja para continuar. Então, alguns dados mais numéricos que vão estar aqui embaixo vão estar associados a coisas que eu coloquei aqui em cima, por exemplo, né? Sei lá, se eu ponho aqui uma simulação aqui estática, que é só um time step, essa informação aqui embaixo de simulation time, 30 tempos de simulação, ela é inútil, tá? Então, acho que é isso, galera, assim, falamos muito hoje, né? Quer dizer, falei muito, espero que tenham se interessado um pouco por essa estrutura, por essa filosofia, por essa cultura, por esse papo. Deixe depois um comentário aqui, um feedback em relação a essa aula de hoje. E aí na aula que vem sobre esse programa especificamente, sobre os Simpsons, a gente continua aqui a partir desse Dipolar Interaction Calculations, beleza? Gratidão pela paciência, né? Deixa eu ver quanto tempo foi aqui de aula já. Foi 1h08 que eu tô falando já. E daí apresentei um parágrafo disso daqui, mas falei de várias coisas, falei de cultura, contei história. Acho também importante ter esse caráter um pouco lúdico aqui, esse curso, porque não é um lance conteudista, é um bate-papo que eu estou aqui fazendo com vocês, que tem uma função assim, para além da aula, que é despertar um interesse, motivar, comunicar, informar, mostrar uma possibilidade, contar história, né? Transmitir alguma coisa assim para além do conteúdo em si. Então a gente se vê na próxima aula aqui do canal do Ciência e Brisa. Falou!